Olá! Mais uma vez o Boletim Conexões chega no seu fim de semana para trazer as matérias que foram destaque de segunda a sexta-feira. Para começar, vamos falar sobre saúde. No ano passado foram registrados 67 mil novos casos de tuberculose no Brasil. Com o objetivo de auxiliar a redução desses casos, pesquisadores da Universidade Federal de Goiás estão desenvolvendo uma nova vacina contra a doença, que pode complementar a cobertura da vacina BCG em adultos. Ao ser testada em animais, a nova vacina contra a tuberculose teve bons resultados e já despertou o interesse de um laboratório da Austrália. Foram 14 anos de pesquisa. A nova vacina, capaz de prevenir a tuberculose, está sendo testada por pesquisadores do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Ela foi desenvolvida a partir do conhecimento dos pacientes que estão com tuberculose, que estão com infecção latente, dos indivíduos normais da região centro-oeste do Brasil. O reconhecimento da resposta imune induzida ao Mycobacterium tuberculose, que é o agente causal da tuberculose. De acordo com o Ministério da Saúde, 1/3 da população mundial é infectada pela bactéria da tuberculose de maneira latente, mas apenas 0,5% das pessoas desenvolvem a doença. Em Goiás, mais de 800 novos casos da tuberculose foram registrados só no ano passado. Aqui na capital, em média, 15% dos pacientes desistem do tratamento. E a explicação é muito simples. Os efeitos colaterais são agressivos. Ao desaparecerem os primeiros sintomas da doença, o paciente deixa de tomar os remédios. Isso gera um outro problema: o surgimento de uma bactéria altamente resistente a todos os tipos de medicamentos existentes no mercado. No Programa Nacional de Imunização, a única vacina utilizada para o combate à tuberculose é a BCG. Aplicada em recém-nascidos, a proteção só é eficiente até os 10 anos de idade. Se tudo der certo nas próximas etapas da pesquisa feita pela UFG, em poucos anos, a nova vacina, que deve imunizar jovens e adultos, já pode estar disponível no mercado. Nós vamos ter que testar essa vacina na formulação com o adjuvante vindo da Austrália, e nesse caso vai demorar cerca de 1 ano e meio a no máximo 2 anos, então em 3 anos isso já poderá estar sendo testado em humanos. A empresa da Austrália, que chama Vaccine, ela é importante porque ela já testou os adjuvantes em humanos e em outra formulação vacinal, a vacina para gripe suína e para gripe aviária, e nesse caso isso adiantaria o processo de liberação e para uso em humanos dessa vacina. Ser mãe é o sonho de muitas mulheres. Mas o sonho pode se transformar em pesadelo quando a gestante tem dificuldades para realizar o parto da forma que deseja ou quando ocorre algum tipo de violência obstetrícia. Buscando melhorar o atendimento a mulheres desde o pré-natal até o parto, foi criada em 2011 a Rede Cegonha. A estratégia garante atenção humanizada às gestantes, que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Esta mamãe de primeira viagem acaba de ganhar a pequena Alice. Ela optou por fazer o parto humanizado e se tornou uma das mais de 2 milhões de mulheres brasileiras atendidas pelo programa Rede Cegonha. Foi muito bom o atendimento aqui, teve todo o auxílio. Eu já pretendia mesmo ter o parto humanizado, então foi perfeito. Foi tudo que eu esperava. A Rede Cegonha é um programa do governo federal que busca melhorar o atendimento às mulheres desde a gestação até os 2 anos de idade da criança. O Hospital e Maternidade Dona Iris, em Goiás, é referência nacional no atendimento ao programa. Os partos foram retirados do centro cirúrgico e transferidos para centrais de parto normal, onde há mais conforto e as grávidas recebem atenção total das enfermeiras obstetras. Essa assistência é diferenciada, se dá desde o início da gestação, desde o momento que ela descobre sua gestação, até o puerpério, que é depois que ela já pariu. Então, ela vai ter um pré-natal com garantia de assistência, de acompanhamento de suas consultas. Ela vai ter garantia da maternidade que ela vai parir, que ela vai ter o seu bebê, e
esse parto, né, como ele vai ser acompanhado, né, vai ser acompanhado de uma forma diferenciada. A gente vê muito falar sobre parto humanizado, mas eu gostaria de dizer que seria um parto respeitoso, com dignidade para ela e para o filho. E os combustíveis de origem fóssil, como o petróleo, por exemplo, são recursos finitos. E por isso é cada vez mais urgente a necessidade de se investir em combustíveis feitos a partir de energia renovável, os biocombustíveis. A Universidade Federal de Goiás possui um laboratório que se dedica a esse tipo de produção e que agora está fazendo biocombustível a partir de microalgas de água doce. O Brasil, apesar de grande potencial para a produção de fontes de energia, enfrenta o desafio de aumentar a competitividade do biodiesel. Pesquisadores do Laboratório de Métodos de Extração e Separação da Universidade Federal de Goiás encontraram nas microalgas de água doce uma alternativa para produzir biocombustível. As microalgas acumulam até 50% do peso em óleo. A pesquisa testou 450 espécies para avaliar se elas eram viáveis para a produção. A alternativa pode se tornar uma nova realidade em um futuro próximo. A ideia desse projeto é justamente buscar na natureza, buscar nas microalgas, que são organismos microscópicos, a fonte básica e barata de óleo para a produção desse biocombustível. O representante do governo federal, responsável pelo Programa de Desenvolvimento Tecnológico do Biodiesel, faz questão de acompanhar a pesquisa de perto. A gente tem que aumentar a competitividade do biodiesel, né? E considerando que o custo da aquisição da matéria-prima, né, é cerca de 80% do custo de produção do biodiesel, né, e a gente podendo diversificar as fontes de biodiesel, conseguindo fontes mais baratas, né, de matéria-prima, a gente pode baratear o custo de produção do biodiesel, aumentando a competitividade do biodiesel brasileiro. E agora passando dos combustíveis para os carros. Com o fim da redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, o mercado de automóveis novos despencou no Brasil. Enquanto isso, os usados voltaram a ser uma boa opção para os compradores. As vendas de seminovos no primeiro trimestre deste ano registraram alta de 9%, em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, foram vendidos 3 milhões de veículos, entre automóveis, motos, caminhões e ônibus. Nesse mesmo período, a venda de veículos novos caiu 2%. Mas na hora de comprar um carro usado, o comprador tem que verificar se não há qualquer problema com o veículo. Do mesmo jeito, o vendedor também tem que ficar atento à transferência dos documentos. A venda de um carro não se encerra quando o comprador paga pelo veículo. Depois de entregar o automóvel ao novo proprietário, o antigo dono precisa comunicar ao Detran sobre a venda em até 30 dias. O vendedor às vezes deixa de fazer o procedimento por comodismo ou falta de conhecimento. Em alguns casos, ele só percebe que não foi feita a transferência depois que começa a chegar multas em nome do antigo proprietário. O comunicado de venda pode ser feito em uma das mais de 40 unidades de atendimento do VaptVupt. Aqui a pessoa procura, assim que ela vende o veículo, ela preenche o recibo totalmente, reconhece as firmas, traz uma cópia autenticada em qualquer VaptVupt e faz o comunicado de venda aqui na nossa unidade. O procedimento de comunicar ao Detran a venda de um carro é uma forma do antigo proprietário transferir as responsabilidades com o carro para o novo dono. Quem vende e não fez o comunicado de venda está sujeito a receber todas as multas e também IPVAs vencidos. Por quê? Porque o comunicado de venda assegura a quem vende a desobrigá-lo, a não ter mais obrigação em relação àquele veículo. E ele tem um prazo de 30 dias para fazer o comunicado de venda. E no próximo bloco nós vamos falar de educação e também de cidadania. Não saia daí, a gente volta em instantes.